Será que Garp sempre soube que seu neto Monkey D. Luffy seria o novo Joy Boy? No capítulo 432 do mangá de One Piece, Luffy reencontra seu avô Garp, o lendário herói da marinha. Ele diz ao seu neto que ouviu dizer que o Luffy conheceu o seu pai, mas o idiota do Luffy nem ao menos sabia que tinha um pai. O mais curioso é que Garp menciona que Dragon, durante uma conversa com ele, revelou que acompanhou Luffy em Log Town, e isso prova que Garp, apesar de ser da marinha e seu filho ser um criminoso, os dois ainda mantêm contato de vez em quando. Garp revela que o nome do pai de Luffy é Monkey D. Dragon, um revolucionário. Todos que estavam presentes ficam assustados com aquela notícia, pois ninguém imaginava que o maior criminoso do mundo tinha um filho. Finalmente descobrimos de onde vem essa personalidade explosiva do Luffy, alguém que não tem medo de nada e desafia até mesmo o governo mundial. Aqui fica claro o porquê do Luffy ser um pirata tão promissor, e também faz sentido ele herdar a vontade de Roger, o antigo rei dos piratas. Mas além de ser o sucessor do maior pirata que já existiu, o Luffy também é a reencarnação de Joy Boy, o deus do sol, conhecido também como Nika. O nome do seu pai é Monkey D. Dragon. É um revolucionário. O Dragon tinha um filho, é isso? Durante a guerra de Marineford, Luffy corre em direção à plataforma de execução para salvar seu irmão Ace, o filho do rei dos piratas, e também irmão adotivo do Luffy. Mas quando percebeu que não chegaria a tempo de parar a execução, Luffy libera um forte hack do Conquistador que nocauteia diversos marinheiros e piratas, e todos ficaram de boca aberta com o poder oculto daquele garoto do chapéu de palha. Devo destacar a fala do Garp após Luffy usar esse poder raro. Ele diz o seguinte: então ele realmente nasceu com isso. Aqui notamos que o avô do Luffy imaginava que o garoto tivesse herdado esse poder, um haki que não pode ser despertado por meio de treinamento, e apenas uma em vários milhões de pessoas nasce com essa habilidade. Portanto, podemos dizer que o Luffy já era considerado um sujeito especial, antes mesmo de ser reconhecido como o novo Joy Boy, o deus do sol da nova geração. Mas apesar de Garp saber que o Luffy provavelmente herdaria o haki do rei, afinal ele é neto do herói da marinha e filho de Dragon, que com certeza também possui essa habilidade. Quer dizer que você já nasceu com isso? Você também? Sendo assim, será que Garp sabia que seu neto, quando comeu aquela fruta do diabo, estava destinado a ser o deus Nika? Essa é uma pergunta que vem ecoando com força depois das revelações mais recentes de One Piece. O incidente de God Valley, até então um dos maiores mistérios do mundo, sempre foi descrito como uma batalha épica entre monstros lendários. Foi ali que o herói da marinha, Monkey D. Garp, conquistou sua fama eterna, mas o que parecia uma vitória limpa e gloriosa começa a ganhar novas camadas, e a verdade pode ser bem diferente do que ouvimos. Enquanto Garp saía do incidente aplaudido pelo mundo, seu próprio filho, Monkey D. Dragon, assistiu às atrocidades cometidas pelos nobres mundiais e decidiu que não poderia continuar servindo a um sistema tão podre. Esse choque entre pai e filho plantou a semente da maior rebelião da história. Com o capítulo 1159, Oda mexeu nas peças do tabuleiro. Rox D. Shebeck talvez não fosse o vilão absoluto que a marinha pintou, e de repente a reputação de Garp e o destino de Dragon parecem muito mais complexos. Se até o temido Rox foi recontextualizado, o que mais sobre God Valley e sobre Joy Boy ainda está escondido? Rox no full name wa Rox D. Shebeck. すでにこの世にはおらんが、しばしば現れる D の名を持つ海賊だった。 Antes dessas revelações, a história parecia simples. Rox D. Shebeck era um pirata cruel e sedento por poder, cujo objetivo era governar o mundo. Ele liderava os temidos piratas Rox, um bando composto por figuras lendárias como Barba Branca, Big Mom e Kaido em seus primórdios. Sengoku revelou no episódio 958 que, há 38 anos, uma força inesperada, Garp, da Marinha, e Roger, o rei dos piratas, uniram
uniu-se para derrotar Rox em God Valley. A batalha foi tão brutal que a ilha inteira desapareceu dos mapas oficiais, apagada dos registros pelo governo mundial. O incidente sempre foi descrito como um confronto entre monstros. De um lado, Rox e seu bando insano. Do outro, os dois maiores rivais de sua era, lutando juntos para proteger os nobres mundiais e seus escravos. Essa narrativa consolidou Garp como um herói absoluto e fiel à marinha. Ele salvou os nobres mundiais e a população, enquanto Rox foi eternizado como o maior vilão que o mundo já conheceu. Durante décadas, esse foi o quadro aceito por todos, uma história conveniente para o governo mundial, mas que agora, com as novas pistas, começa a se desfazer. まるでテロ組織のように世界政府に牙を向き、政府によってもみ消された事件が多いことが一つ。 O capítulo 1159 mudou radicalmente a forma como enxergamos o incidente de God Valley. Pela primeira vez, descobrimos que Rox D. Shebeck não estava ali por pura ganância. Ele não buscava apenas o domínio do mundo, mas sim salvar sua esposa e seu filho, mantidos como reféns pelo governo mundial. Essa revelação transforma completamente sua imagem, de um vilão absoluto para um homem desesperado, disposto a enfrentar os nobres mundiais para proteger sua família. Outro detalhe chocante é a presença de Shakuyaku, a Shaki, mantida prisioneira na ilha. Esse fato foi suficiente para atrair outros piratas poderosos, incluindo Roger, a God Valley. A missão de resgate cria uma nova camada de complexidade. Talvez Roger e Rox não estivessem apenas em lados opostos, mas sim jogados em um tabuleiro manipulado pelo governo. Entre os rostos familiares, surge também um jovem Dragon, então marinheiro, testemunhando com os próprios olhos a corrupção e a brutalidade dos nobres mundiais. A cada ato de crueldade, Dragon começa a perceber que sua farda representa algo bem diferente do que ele acreditava. Há ainda indícios de uma conspiração maior. A presença de Vegapunk e pequenas pistas deixadas no capítulo sugerem que God Valley não foi apenas uma batalha aleatória, mas parte de uma trama cuidadosamente controlada pelo governo mundial. Essas revelações já mudaram a percepção dos fãs. Rox, que sempre foi visto como o maior vilão da era passada, agora parece mais um pirata rebelde enfrentando um sistema podre, um prenúncio de que a história oficial do governo mundial pode ser bem diferente da verdade. Para Dragon, o incidente de God Valley foi o divisor de águas. Ao testemunhar a crueldade dos nobres mundiais e a complacência da marinha, ele percebeu que não lutava para proteger inocentes, mas para preservar privilégios de uma elite corrupta. Esse momento provavelmente plantou a semente da rebelião que anos mais tarde se tornaria o exército revolucionário. 誰も止めることができなかった悪の進撃を海軍中将ガープという男が止めた。 Quando Garp chega à ilha e presencia o caos ao lado de seu filho, surge a grande questão: por que ele não seguiu Dragon? O herói da marinha poderia ter escolhido o lado da justiça verdadeira, mas optou por manter seu posto. Talvez tenha sido pelo dever com seus homens, uma promessa feita a Roger, ou pela necessidade de proteger a população comum de algo ainda pior, ou talvez exista um segredo ainda maior, algo que só será revelado futuramente e que mudará novamente tudo o que pensamos saber sobre God Valley e o próprio Garp. Garp deixou God Valley carregado de glória, celebrado pelo mundo como o herói da marinha. Mas e se essa reputação tivesse sido construída sobre segredos pesados? O incidente que deveria representar a vitória do governo pode, na verdade, ter sido um jogo de escolhas amargas para Garp. Talvez ele tenha acreditado que permanecer na marinha era a única forma de proteger pessoas inocentes, mesmo sabendo do sistema corrupto que servia. Abandonar seu posto significaria deixar o mundo sem um protetor dentro das fileiras do governo mundial. Outra hipótese é a de que Roger tenha conversado com Garp, convencendo-o de que aquele não era o momento para agir. O lendário pirata sempre demonstrou respeito pelo vice-almirante, e é possível que ambos tenham entendido que um levante prematuro contra os nobres mundiais seria suicídio. Também existe a possibilidade de que Garp tenha descoberto algo sobre Joy Boy e Nika naquela ocasião, um segredo que decidiu guardar até o momento certo. Sua postura ambígua ao longo da série, ajudando Luffy e os Chapéus de Palha discretamente, pode ser um reflexo desse dilema. Você é o meu neto, por isso desisti de te capturar aqui nesta ilha. Eu vou pensar numa boa desculpa pra Marinha.
Então fica tranquilo aí. Acho que não vai servir de desculpa. Vamos falar que eles escaparam. Vegapunk revelou que a Gomu Gomu no Mi nunca esteve listada nas antigas enciclopédias de Akuma no Mi e que os Gorosei tentam capturá-la há 800 anos. As Zoans míticas têm vontade própria e essa fruta, na verdade a Hito Hito no Mi, modelo Nika, parece fugir do governo mundial desde tempos imemoriais. Sabemos que alguns personagens têm fragmentos dessa verdade, os Goroseis e Imo conhecem o segredo completo, Vegapunk descobriu recentemente. E Shanks pode ter aprendido parcialmente quando roubou a fruta. Mas e Garp? Ele conviveu com Roger, um homem que alcançou o One Piece e conheceu toda a história do século perdido. É difícil imaginar que, em décadas de amizade e rivalidade, nada tenha sido mencionado. Se Garp soubesse, por que não avisou Luffy ou Dragon? Talvez por temer o caos que isso causaria antes da hora certa. Ou talvez tenha acreditado que deixar as coisas acontecerem naturalmente, que permitir que a fruta escolhesse seu portador, seria o único caminho seguro. Com Oda subvertendo nossas expectativas sobre Rocks, é bem possível que as próximas revelações mostrem que Garp sempre soube mais do que aparentava. As revelações recentes viraram de cabeça para baixo tudo o que acreditávamos saber sobre o incidente de God Valley. O vilão Rocks agora parece um pai desesperado, Dragon, um jovem idealista desiludido, e Garp, o herói da marinha, talvez um homem preso entre sua moral e suas obrigações. Esse contraste revela como a história oficial de One Piece pode estar repleta de mentiras e manipulações. Garp permaneceu como símbolo de justiça, enquanto Dragon tornou-se o maior inimigo do governo mundial. Duas trajetórias opostas nascidas do mesmo evento. Mas a maior provocação fica no ar. Se até Rocks não era o monstro que imaginávamos, o que ainda está escondido sobre Garp, Dragon e Joy Boy? E se o avô de Luffy sempre soube que seu neto representava o retorno do Deus do Sol e apenas esperou o momento certo para agir? Os próximos capítulos prometem revelar segredos capazes de reescrever a história do mundo e talvez mostrar que o verdadeiro herói não é quem a marinha celebra, mas quem carrega a tocha da liberdade.